Desejamos saudar os amados irmãos e todos aqueles que nos ouvem neste estudo bíblico. Mas antes de considerarmos mais alguma coisa, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, estamos diante de Ti, Pai, para mais uma vez estudarmos a Tua bendita palavra. Se ela, Senhor, é aquela que traz luz, traz lâmpada para nossos pés e para nossos caminhos, pedimos também que o Teu Espírito, nesta hora, Senhor, nos possa inspirar e nos possa fazer entendê-la. Glorifica o Teu nome, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estaremos dando continuidade ao estudo bíblico com o tema A Atmosfera da Sua Presença, que iniciamos 2 terças-feiras atrás, no dia 17 de novembro. Estaremos dando continuidade, mais cerca de 2 ou 3 estudos acerca deste tema, e pedimos a Deus que nos dê graça, e tanto aos que falam como àqueles que ouvem. E estaremos falando, e eu farei uma breve retrospectiva do estudo, farei aquilo que nós já falamos na terça-feira, 17 de novembro, e passamos para os irmãos pelo menos 2 princípios sobre a atmosfera da presença de Deus. O primeiro princípio é que devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Todo o nosso proceder, a nossa forma de viver, deve ser de acordo com o que agrada a Deus. Com certeza que o que agrada a Deus está na Sua palavra. Deus manifestou pela Sua palavra, manifesta pela Sua palavra aquilo que lhe agrada, e nós sabemos, já vimos na semana antepassada. O segundo princípio é respeitar o que nós acordamos com Deus. Todos nós temos um acordo com Deus. Como buscamos, como andamos na Sua presença, a que horas é que oramos, quando oramos, quanto oramos, e isso que acordamos com Deus devemos cumprir. Já disse Salomão sabiamente, é melhor que não votes do que votes e não pagues. Há o acordo. Os irmãos lembram-se que lemos aquela passagem da parábola de Jesus que fala dos servos, que um veio trabalhar a uma certa hora e combinou com o patrão que lhe pagasse um certo valor, e o outro veio a outra hora, combinou o que combinou, e a discussão que houve entre eles e o patrão, ou entre um e o patrão. Mas para nós entendermos que um dos princípios é nós temos acordos com Deus e nós devemos respeitar individualmente, pessoalmente, aquilo que nós acordamos com Deus sobre o nosso tempo devocional, sobre o nosso tempo de oração, sobre o culto que lhe oferecemos e sobre a nossa forma de viver na Sua presença. Hoje iremos falar como se prepara a atmosfera da Sua presença. Não esquecer que dissemos que não podemos fabricar, não podemos inventar ou ter formas, sejam elas sofisticadas ou não, de chamar a presença de Deus. E nós vamos ver isso agora no que vamos pensar e no que vamos falar sobre o que a Bíblia diz. No Velho Testamento, no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, os capítulos 2 a 7, e desafio os irmãos para lerem estes capítulos. Não o vamos fazer com certeza num estudo bíblico, mas eu quero que os irmãos, desejo muito que os irmãos leiam estas passagens, estes 6 capítulos, capítulo 2 ao capítulo 7 de 2 de Crônicas, onde a palavra de Deus fala como Salomão prepara e constrói o templo para o Senhor. No capítulo 2, a palavra de Deus diz que Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. No versículo 4 diz assim a palavra de Deus: eis que estou
palavras de Salomão, eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar. Uma casa para lhe consagrar. Verso 5. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. O entendimento da soberania, o entendimento da grandeza de Deus, o entendimento de quão incalculável é para nosso pensamento o tamanho deste Deus. Se podemos falar tamanho, porque quando falamos de tamanho já estamos a ter medidas na nossa mente, não é? Mas a dimensão do nosso Deus, a soberania do nosso Deus é essencial quando nós entendemos isso para a sua presença. Quando estamos a tratar da sua presença entre nós, da sua presença na nossa vida, entender quão grande é o Deus. Salomão tinha claramente, espiritualmente, Salomão tinha a concepção da grandeza deste Deus. Eu vou construir uma casa e esse templo, essa casa, será grande. E ele dá razão por isso, para isso. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar? Quem lhe seria capaz de edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter, por mais que eu faça, por mais que eu construa um templo, uma casa maior do que todas, grande, para um Deus que é tão grande, que é o maior dos deuses, mesmo assim, que casa seria essa para conter Deus? O que Salomão está a dizer é de uma impossibilidade clara. Não seria possível, portanto, eu fazer uma casa que contivesse Deus. Visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter, eu estou a ler o verso 6. E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo, e sublinhem em vossas Bíblias esta frase, salvo para queimar incenso perante ele. Salomão tinha consciência que Deus era grande de tal forma que aquela casa não era para Deus habitar, não era para Deus habitar, senão um lugar para lhe oferecer culto. Assim como devemos considerar, quando estamos a falar na atmosfera da sua presença, devemos considerar assim os nossos templos. Não é a casa, é a casa de Deus, mas não é a casa onde habita Deus. Está escrito isso na sua palavra, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Temos consciência que o único templo, eu vou repetir, temos consciência que o único templo, a única casa, podemos chamar assim, onde Deus habita é no ser humano. Deus não habita em nenhum templo construído por mãos de homens. Vamos ler no capítulo 6, o verso 18. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Consciência clara, e este faz parte de um princípio, quando nós estamos falando sobre a atmosfera da presença do Senhor, faz parte de um princípio. E Salomão tinha consciência clara de que Deus não habitava naquele grande templo que ele estava fazendo. Ele tinha consciência disto. No capítulo 3, vou só fazer algumas referências às passagens ou aos títulos de alguns capítulos e versículos deste livro de 2 de Crônicas. No capítulo 3, verso 1 a 9, fala de o começo da construção do templo. E o verso 10 a 17 fala sobre os querubins. No capítulo 4, verso 1 a 22, fala sobre o altar e o mar de bronze. Partes na construção do templo. Partes muito significativas na construção do templo de Salomão. A arca é levada. A arca, aquela arca do concerto, da glória Shekinah de Deus,
é levada para o santuário do templo, para o lugar santo dos santos, onde ali era colocada. No capítulo 6, verso 1 a 11, diz que Salomão abençoa o povo e dá graças a Deus de Israel. E o versículo 12 a 42, do versículo 12 a 42 do capítulo 6, é a oração de Salomão, uma oração maravilhosa, em que Salomão demonstra nessa oração não só a sua dependência de Deus, mas o entendimento que ele tinha da presença do Senhor naquele lugar, da presença de Deus no meio do povo de Israel. No capítulo 7, do verso 1 a 10, fala então sobre o fogo e a glória de Deus, que são os sinais da sua presença. Eu vou repetir, o fogo e a glória de Deus como sinais da sua presença. E no versículo 11 a 22, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Aprendemos com Salomão na construção do Templo de Jerusalém, no Monte Moriá. Por sinal, amados, é bom fazer uma referência, porque estamos falando de princípios acerca da atmosfera da presença de Deus. Este princípio é que o templo é feito no Monte Moriá. No Monte Moriá, está lá em Gênesis capítulo 22, verso 12, que Deus diz para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Quando Deus fala a Abraão sobre a oferta do seu filho, manda-lhe a este monte. Da mesma maneira, Salomão vai construir o templo aí. Em 2 de Crônicas, capítulo 3, verso 1, logo no primeiro versículo, diz a palavra de Deus: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar, portanto, que já tinha aparecido a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na era de Ornã, o Jebuseu. Estamos falando de um monte de oferta, num monte de entrega, num monte em que em um ato de fé, Abraão sobe com seu filho para o oferecer em holocausto, referenciado várias vezes na palavra de Deus como pai da fé, referenciado e elogiado por Deus este ato de Abraão várias vezes na palavra de Deus. E nós hoje, quando oramos, nós dizemos Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, uma referência clara de um ato de fé em oferecer o seu filho a Deus. A atmosfera da presença de Deus não é o que nós preparamos para que Ele venha, é o que nós oferecemos de nós mesmos, num ato de fé, crendo que quando nos aproximamos de Deus é necessário que creiamos que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Num ato de fé, nós subimos ao Moriá de Deus, ao lugar que acordamos com Deus, o lugar onde executamos, fazemos, e isso está referido a toda a nossa maneira de viver. Fazemos aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o seu nome. Então, está escrito que no Monte Moriá, Salomão vai construir um templo. Não o templo onde Deus vai habitar, mas o templo onde ele vai cultuar ao Deus que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem Salomão se refere? Uma casa ao Senhor e ao seu reino. Em 2 de Crônicas, capítulo 2, verso 1. Oferecemo-nos ao Senhor e ao seu reino. Romanos 12, 1. Esta palavra é clara. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É das poucas vezes, quase nenhumas, em que a palavra fala de culto, é a nossa oferta, o nosso ser, tudo o que somos, tudo o que temos a Deus em culto racional, culto com entendimento. Eu falei isso logo no início, entender
entender que o único templo que nós estamos tratando agora, e de uma forma clara, Salomão também demonstrou isso, que o templo onde Deus habita não era a construção do templo de Jerusalém que ele estava fazendo, erigindo, mas era no meio do povo de Deus, e agora no povo de Deus é onde Deus habita. E Paulo fala isto neste versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, e Colossenses, capítulo 3, verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós somos o que buscamos, nós somos aqueles que buscam a Deus, nós somos aqueles onde Deus habita, quando buscamos em primeiro lugar, quando buscamos acima de todas as coisas. A definição do reino de Deus, a melhor maneira de sabermos sabermos de uma coisa é sabermos aquilo que não é. Porque Paulo, nós vimos aqui que ele diz que fala sobre o reino de Deus, Jesus neste caso fala sobre o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O reino de Deus, a justiça de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, conforme Paulo fala em Romanos 14:17. Qual a motivação? Esta é uma obrigação perpétua de Israel. Em 2 de Crônicas 2, na parte B do versículo 4, diz: o amor nos constrange, 2 de Coríntios 5:14, porque estou cheio de palavras, o Espírito me constrange, diz, o meu Espírito me constrange, diz Jó, no capítulo 32 e verso 18. Esta é uma obrigação perpétua de Israel, diz o capítulo 2 e o versículo 4, a parte B do versículo 4 de 2 de Crônicas. Temos que ser motivados por uma responsabilidade que nos constrange à obediência. Assumimos os nossos compromissos como obrigações. Tu é que sabes o que combinaste com Deus. Isso não depende se estás sendo visto ou não por alguém. Deus lhe vê. Não só o que fazes, mas a tua própria atitude. Qual é a visão e o fundamento? A casa será grande porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Nós já lemos este versículo, versículo 5 do capítulo 2 de 2 de Crônicas. Ter a perspectiva, não a nossa perspectiva, nem confiança na nossa experiência. Devemos ter a perspectiva de Deus. Temos que ter a perspectiva de Deus quando nós estamos em sua presença, quando nós o buscamos. É na perspectiva dele que nós devemos oferecer culto, não na nossa experiência e na nossa perspectiva. Ele deve ser buscado como ele quer ser buscado, como ele anela ser buscado, como ele deseja ser buscado. Qual a visão e o fundamento? Nós lemos isso em 2 Coríntios 2,5. O que são deuses na visão bíblica? O que são deuses na visão bíblica? Deus é maior do que todos os deuses. O que são deuses na visão bíblica? E a qual Deus nós buscamos? E a qual Deus nós desejamos a sua presença? Deuses, aquilo ou aqueles que confirmamos ou que confiamos, em quem confiamos, que vão em frente de nós, nos abrindo caminhos para a nossa vida e sucesso, seja uma cunha, seja um suborno, seja dinheiro, seja conhecimento, seja habilidade, seja cor, sejam habilitações, etc. Como está escrito em Atos 7,40, dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Deus é aquilo que substitui, é aquilo que nós pomos em lugar do nosso Deus, em lugar desta comunhão com este Deus verdadeiro, maior de todos os deuses. Tudo aquilo que nós pomos no seu lugar, que nós confiamos, que nos abrem portas, que nós confiamos para viver, isso são deuses na nossa vida. Só Deus e sua igreja, como a primeira e a segunda, a maior força no mundo, tem o poder de mudar pessoas e
coisas. Efésios 1, 19, 23 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu estou dizendo que só Deus e a sua igreja para lhe oferecer culto. Só Deus e a sua igreja para lhe oferecer o verdadeiro culto. Porque foi à sua igreja que Deus concedeu o privilégio. Foi à sua igreja que Deus concedeu o que Paulo está escrevendo aqui. Foi à sua igreja que ele constituiu. Foi a sua igreja que ele constituiu no mundo para dar a conhecer à humanidade os seus segredos e a sua maravilhosa presença e o seu reino. Qual a qualificação? Portanto, manda-me um homem hábil. Está escrito em 2 de Crônicas, capítulo 2, versos 6 e 7. Qual a qualificação para fazermos o que Deus se agrada, para que a sua presença esteja entre nós? Tem a ver com caráter, tem a ver com entendimento, tem a ver com humildade na sua presença. Existem qualificações. Salomão pediu homens hábeis, homens que soubessem o que estão a fazer, homens capazes de fazer o que era certo. Em Daniel capítulo 5, verso 14, nós temos esta passagem: tendo ouvido dizer a teu respeito, o rei está falando acerca de Daniel, tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Filipenses 1,10 diz: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. A atmosfera da presença de Deus, ou a presença de Deus no meio de nós, tem a ver com a nossa atitude, tem a ver com o nosso caráter, com a forma humilde, sábia, com entendimento com a qual nós buscamos ao Senhor. Homens comprometidos com a perfeição. Não estou falando de homens perfeitos, mas comprometidos com aquilo que é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Que mesmo treinados e com capacidade natural, reconhecem que tudo vem de Deus, como está escrito em 2 de Crônicas 3, 5, 6. Eu chamo a atenção a esta passagem que mostra que não é pela nossa própria capacidade que nós podemos trazer a nós, que nós podemos viver na presença deste Deus maravilhoso e que Ele se agrada disso. Não é. Paulo diz em 2 de Coríntios 3, 5 e 6, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Capazes de pessoalmente, individualmente, sermos templos do Espírito Santo, onde Deus se manifesta. Examina, e esta é a exortação de Paulo, no capítulo 11 de 1 de Coríntios: examine-se, pois, o homem e veja se na verdade estas qualificações estão nele, para que a glória de Deus se manifeste. Qual a atmosfera? Em Reis, no seu primeiro livro de Reis, capítulo 6 e verso 7, há uma atmosfera na construção do templo. Há uma atmosfera na construção do templo. E essa atmosfera era: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado,
nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Esta é uma palavra maravilhosa. Na verdade, sempre quando nós falamos de culto ao Senhor, nós temos sempre a questão do barulho. E não há problema com o barulho. Não há problema que se grite, não há problema que se clame ao Senhor com voz alta, que se louve ao Senhor com voz alta. Não há problema. Só que a voz, o grito, o clamor a Deus, o barulho que se faz, deve ser um barulho que venha de um coração que reconheça o que nós já falamos aqui, ou que reconheça a sabedoria de Deus. Não é o barulho que traz a presença do Senhor, não é o muito gritar que traz a presença de Deus. E este barulho foi visto no Velho Testamento. Estamos a falar do Antigo Testamento. Ele foi visto como uma falta, o silêncio como reverência ao Senhor. E não quero, com certeza, que interpretem que não podemos gritar, falar alto e louvar com voz alta ao Senhor. Não estou dizendo isso. Eu estou falando da atitude do coração. Eu estou falando de porque é que nós fazemos isso da forma como nós fazemos. A palavra de Deus diz que a voz do homem, a palavra de Deus mostra que a voz do homem não pode suplantar a voz de Deus. O que Deus está falando contigo e como é que tu estás falando com Ele. Sem murmuração, sem discussão. Todas as vozes ficam em silêncio quando Deus fala. Até no céu haverá silêncio. Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz isso. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, quando Deus está falando. E isto no sentido espiritual, nós percebemos que devemos estar em silêncio quando Ele fala, porque essa é a atmosfera da sua presença. Qual o lugar da presença do Senhor? Onde Ele já apareceu. 2 de Crônicas 3:1 diz: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na era de Ornã, o Jebuseu. Deus já apareceu na tua vida. Quando é que Ele apareceu? Quando é que tu percebeste que Deus estava falando contigo, Deus estava na tua vida? Guarda esses momentos, sabendo que é dessa forma que Deus se manifesta, ainda que Ele tenha formas novas de aparecer, é da maneira como Ele apareceu, porque Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, que Ele vai aparecer na tua vida. Nós sabemos como nós estávamos. Nós sabemos em que condição estávamos quando Ele aparece, quando Ele apareceu na nossa vida, quando Ele se manifestou para glorificar o seu nome na nossa vida. Qual o lugar da presença de Deus onde Ele já apareceu? Já falamos. Que fazias quando te apareceu? Qual era a tua atitude diante dEle? Sabemos onde Ele gosta de estar. Nós sabemos onde Deus gosta de estar. Nós sabemos bem o que já fizemos para lhe agradar. Deus deseja que vivamos para lhe agradar, mais do que para nos abençoar. Deus deseja que vivamos para lhe agradar, mais do que buscarmos que Ele nos abençoe. Temos que voltar ao nosso primeiro amor, como está escrito em Apocalipse. Significa que devemos buscar a Deus onde Ele diz que anda. Procurar saber por onde Deus passa. Deus não muda. Veredas antigas, veredas de justiça, guia pelas veredas da justiça, diz Salmo 23. Todas as suas veredas são de paz. Andando nas veredas de Deus, andando nas veredas de justiça, da verdade, de paz. Percorrente de Deus é justiça e paz. Perguntai, diz Jeremias 6,16, perguntai pelas veredas antigas. E 1 João 2,7 diz: não escreva um mandamento novo. Sabemos qual é
o mandamento do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. São estas veredas, são estes caminhos da manifestação da presença do Senhor. Fundamentos da fé, a obediência às doutrinas da palavra, como diz Jesus em João capítulo 15, verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A permanência da presença de Deus na nossa vida vem pelo facto de que obedecemos às suas doutrinas, obedecemos à sua palavra e guardamos e permanecemos no seu amor. Estou terminando. Qual a atitude na preparação da atmosfera da sua presença? Um espírito de louvor e adoração. As mesmas palavras que Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A atmosfera da sua presença, na atmosfera do louvor, na atmosfera de adoração. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, adoração, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Mas a hora vem e agora é, João 4, 23, 24, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A manifestação da presença do Senhor está no meio daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E os resultados disso, a glória do Senhor desceu sobre o lugar. Está escrito em Crônicas capítulo 5, verso 14 e no capítulo 7, verso 3. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Eu leio o verso 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A atmosfera da presença do Senhor resultará, com certeza, em palavras como estas. Nós diremos, o povo de Deus dirá, você dirá diante da presença do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E que Deus possa abençoar os amados irmãos. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor e pedimos, Senhor, que sejas conosco. Guardes e abençoes o teu povo, Senhor, em todo lugar onde estiver. Nesta hora, escutando a tua palavra, Senhor, que possamos estar na tua presença em espírito de louvor, em espírito de adoração, fazendo, Senhor, aquilo que te agrada, buscando a tua face, Senhor, em toda a nossa maneira de viver, agradando-te em tudo e glorificando o teu nome. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.